Na sua tarde, André Alves é Super Rádio, na Super Rádio Tupi. Sua saúde em dia. Doutor, eu queria saber, doutora, como é que eu faço? Consultório Super Rádio. Amanhã, terça-feira, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas realiza a campanha Coração na Batida Certa, em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Para falar sobre esse assunto, que acomete milhares de pessoas no Brasil, chega a vitimar fatalmente mais de 300 mil pessoas por ano. Vamos conversar com o nosso cardiologista que cuida do coraçãozão, Dr. Ricardo Alckmin Teixeira, um dos diretores da Sobrac. Doutor Ricardo, boa tarde. Boa tarde a você e aos seus ouvintes. Um prazer imenso recebê-lo na nossa tarde Super Rádio. Já começo perguntando, onde será realizada a campanha amanhã? O que o ouvinte pode encontrar nesse evento, doutor Ricardo? Na verdade, esse evento que está agora indo para o 7º ano, né, de campanha de conscientização da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, ele é feito no Brasil todo. Existem diversos centros em diversas cidades, especialmente vinculados a hospitais que lidam com a cardiologia, e em São Paulo não será diferente. Terá um movimento bastante interessante ali no vão livre do MASP, onde as pessoas terão acesso a palestras educativas, terão acesso a vídeos que tratam do assunto, especialmente alguns conceitos básicos relacionados a sintomas e a maneira de se prevenir esse tipo de alteração no ritmo do coração, e também aprender manobras de emergência, especialmente as primeiras manobras para reanimação no caso de parada cardíaca fora do ambiente hospitalar. Então será bastante interessante ali no vão livre do MASP durante o dia. Correto. E a partir de que horário, doutor? Está previsto para as atividades se desenrolarem ali entre 9 e 10 horas da manhã até 3, 4 horas da tarde. O bom e interessante é que é uma via que tem um fluxo muito grande de pessoas. Sem dúvida. Eu gosto de reparar o comportamento humano, sabe, doutor? E a gente encontra todas as classes sociais e faixas etárias aqui na Avenida Paulista, né? Perfeito. Eu percebo uma juventude que fuma muito cigarro, senhores que às vezes com dificuldade de andar e que tomam aquele tipo de remedinho, sabe? Para pressão alta, né? A obesidade hoje que aflige muito a nossa sociedade. Muito interessante essa iniciativa, viu, doutor? Sem contar o estresse da vida moderna, né? Que é um fator de risco sabidamente relevante. E escolher ali a região da Paulista não é por acaso, quer dizer, justamente nessas regiões de maior aglomerado, é onde existe o maior trânsito de pessoas, é que a probabilidade de ocorrer esse tipo de eventos, principalmente os eventos mais graves, acontece com maior frequência. Então, estádios de futebol, grandes parques, grandes avenidas, regiões de aglomeração, shopping centers, são sempre focos que a sociedade procura estabelecer esse tipo de campanha educativa. Muito bom. Doutor, quais são os sintomas das arritmias cardíacas e o que elas podem ocasionar? Dependendo da faixa etária, dependendo da doença que eventualmente a pessoa já tenha se manifestado, os sintomas eles podem variar um pouco, mas os mais importantes, que são os mais comuns, é a batedeira, né, a sensação de disparo do coração, ou às vezes a sensação de muita falha nos batimentos cardíacos. Tem pessoas que têm maior sensibilidade para poder identificar alterações no ritmo cardíaco e, sobretudo, tontura e desmaio. Então, as pessoas que apresentam batedeira no peito, sintomas de tontura e desmaio, principalmente quando recorrem, né, quando acontecem mais de uma vez, são sinais de alerta e ele precisa passar por um check-up cardiológico. Entendi, doutor. Poxa vida. Bom, quando a gente fala a respeito de arritmia cardíaca, a gente pode colocar aqui desde o jovem até o com mais idade. Pode ter esse tipo de problema, né, doutor? Exatamente. É evidente que à medida que nós vamos envelhecendo, problemas vão surgindo, principalmente em função desses aspectos que você muito bem comentou a respeito de dieta, da inatividade física, obesidade, uso inadequado de alguns produtos como cigarro ou outros entorpecentes. Isso tudo aumenta muito o risco. Mas existem, eventualmente, herança genética que fazem com que o nosso coração possa sair do ritmo já desde nossa infância. Então, se nós pensarmos assim, em termos populacionais, epidemiológicos, a maior propensão vai estar nas pessoas com mais de 35, 40 anos, porque as doenças cardíacas começam a incidir com maior frequência nessa faixa etária. Mas isso não isenta os jovens
de ter algum tipo de risco, lógico, com muito menos frequência, com muito menos gravidade, mas que não pode ser, a gente não pode partir do princípio de que se é jovem, pode ter certeza que a saúde está perfeita. Se tem sintomas de alerta, tontura, desmaio, palpitações, sensações de falha do coração, ou às vezes até dor no peito, precisa passar por uma revisão, sim. Também interessante, né? E corriqueiro na sociedade é o tipo de alimentação rápido, de fast food, né? E dá uma olhadinha na quantidade de sódio que se tem nesse tipo de alimento, né? É lanchezinho pronto, é comida rápida que arrebenta com a saúde, né, doutor? Muito sódio, muita gordura e muito açúcar, né? Muito carboidrato. Claro. Então é um conjunto de fatores aí que vai levar não só ao aumento dos pneuzinhos, né? Mas vai acrescentar outros tipos de risco, descontrole da pressão. E o coração, ele é um órgão que ele sofre influência de todos os aspectos que incidem sobre a circulação. Então, se a pessoa tem a pressão alterada, se ela está com diabetes mal controlado, se o colesterol se altera, se ele está sedentário, se então está acima do peso, todas as alterações que vão sobrecarregando o organismo, eles vão incidir sobre o coração e a chance de ter arritmias aumenta na mesma proporção. Doutor, como tratar esse tipo de problema, doutor, das arritmias? Existem várias modalidades de tratamento e, de novo, vai variar um pouco com relação à presença ou não de doença cardíaca. Por exemplo, uma coisa é uma criança de 10 anos de idade que tem uma herança genética determinada que ocasiona algum tipo de arritmia, mas ela não apresenta nenhuma alteração na estrutura cardíaca. Outra coisa é um senhor de 70 anos que já teve 2 infartos, já tem ponte de safena ou problema de válvula. Então são 2 contextos bastante diferentes. Mas qual que vai ser o objetivo primordial dessa avaliação cardiológica para as pessoas que apresentam sintomas? Estabelecer se a pessoa tem apenas um distúrbio elétrico ou se o músculo do coração também está doente e estratificar o risco daquele acometimento. Ou seja, nós vamos tentar traçar para aquele determinado indivíduo qual é o risco que aquela arritmia está causando. Por quê? Porque existem vários tipos de arritmia. Os distúrbios elétricos, eles são vários tipos. Existem alguns que podem ser curativos. Nós temos hoje procedimentos que fazem uma espécie de cauterização do curto-circuito elétrico da parte do coração e que a pessoa pode ficar curada daquela arritmia e nunca mais apresentar nenhum sintoma relacionado a isso. Por outro lado, existem pessoas que precisam de outros tipos de cirurgia, por exemplo, para colocação de marca-passo, para colocação de desfibriladores implantáveis, que são equipamentos que servem para controlar o ritmo do coração e até interromper paradas cardíacas naqueles sujeitos que estão com o maior risco de ter uma morte súbita ocasionada por arritmia. Então a gente só vai saber exatamente qual o tipo de tratamento que vai se adequar a cada pessoa conhecendo o músculo cardíaco, o distúrbio elétrico e as doenças associadas que podem gerar maior ou menor risco. Então a avaliação cardiológica assim, mais detalhada, ela é fundamental para que se escolha a melhor modalidade de tratamento para que a pessoa tenha a maior longevidade possível, né, que possa viver o máximo que Deus permitir. E viver bem, né, doutor? Que é mais Exato, interessante. com qualidade. Verdade. Doutor, parabéns pela iniciativa, parabéns pelos esclarecimentos aqui na Tarde Super Rádio. Gostaria de agradecê-lo em toda a nossa equipe, viu? Nós que agradecemos, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas precisa desse apoio da mídia para poder levar até o cidadão todos os conhecimentos que nós vamos agregando ao longo do tempo e para poder aplicar isso em termos populacionais, que é o objetivo nosso, proteger a nossa população brasileira. Conte com a gente. Tá bom, então muito obrigado e um abraço para os seus ouvintes. Um abraço, uma boa tarde, obrigado. Nossa, muito interessante saber desse tipo de informação, hein? Doutor Ricardo Alckmin Teixeira, cardiologista.